Salve! Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um assunto que pode ser que muitos tenham dúvidas e muitos tenham curiosidade. É referente às classes das quais utilizam da magia como uso e prática durante o dia a dia e durante a jornada rumo ao êxito de suas ambições. Estão todos prontos? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre, e para esta casa, muito importante. Vamos falar sobre a diferença entre as classes que utilizam da magia. O que seria essas classes e o que seria essa diferença? Muitos provavelmente não sabem qual é a diferença entre um bruxo e um feiticeiro, ou um bruxo e um mago. Obviamente, quando me refiro a estes termos no polo masculino, no gênero masculino, também abrange o gênero feminino. A diferença entre bruxa e feiticeira, ou a diferença entre bruxa e maga. Então, prosseguimos. Todas as classes utilizarão da essência espiritual como custo de pagamento para a magia. A diferença de cada classe se denota aí, neste ponto. A diferença em que aquele que tem uma classe distinta da outra, ele tem como forma de ritualística a diferença entre um e outro. Por isso, há a diferença de termos entre feiticeiro e bruxos, por exemplo, ou clérigos, magos, ou também xamãs. Então, dito os nomes aqui, neste presente momento, havemos então os nomes requeridos, no caso 5. As classes são mago, clérigo, feiticeiro, bruxo e xamã. São 5 as diferenças das classes. Porém, você verá diversas variações dessas classes, até algumas formas juntas umas das outras. Mas vamos tratá-las separadamente, a qual utilizaremos o número 5 como cada uma delas, né? E a partir deste número 5, desenvolveremos também outros vídeos com relação às formas, às energias e o que é cada arquétipo dividido em polo masculino e feminino. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Definimos então sendo 5 as classes daqueles que utilizam da magia. Temos então o clérigo. O clérigo, a forma com que ele vai apresentar a ritualística dele está associada ao que é sagrado, o que diz ser sagrado. Primeiramente, todas as classes, como dito, utilizam de essência espiritual. É o primeiro custo para a magia. Todos irão usar. O segundo custo é a ritualística, e é aí que há a diferença. Sendo o clérigo, ele utiliza de objetos, de formas, de letras, palavras, orações, tudo relacionado ao sagrado e com intenção nobre, com intenção de ajudar pessoas. Altruísmo. Relíquias distintas, relíquias que têm um cunho ao sagrado, tudo relacionado ao sagrado, é o método de associação do espírito daquele que é clérigo para a ritualística, ou seja, a ritualística sendo a ponte do espírito para o material. Então, tudo que é sagrado, o clérigo poderá usar a favor para efetuar justamente os efeitos de seus intentos. Muito bem. Partimos agora para o mago.
O mago é aquele que vai, sim, utilizar primeiramente da essência espiritual como o primeiro custo, e o segundo custo é o conhecimento. Tudo relacionado ao conhecimento ele poderá usar como forma ritualística de executar os seus efeitos mágicos, seja feitiço ou magia. O que seriam esses conhecimentos? Tudo que tiver relacionado à absorção de conhecimento. Mas a diferença do mago é a seguinte: ele tem como a energia espiritual, né, a base, o primeiro custo, e tudo que ele tem como conhecimento. Não que ele precise aprender algo naquele momento, na execução da magia, mas ele tenha aprendido. Ele vai elaborar o efeito dele com base no que ele tem de conhecimento. Entenderam? É diferente. É quase que mental. Na verdade, dá para dizer que é totalmente mental, pois ele vai ter que vasculhar o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu na mente dele e utilizá-lo da melhor forma. Cálculos e projeções futuras são termos também que podem ser associados aos magos, e elaborações ritualísticas calculadamente exatas aumenta mais a eficiência de suas magias. Então, se ele quiser, se ele preferir, se a magia a qual ele está empenhando o seu espírito necessitar de uma ritualística a qual ele precisará desenhar ou fazer algum algoritmo, alguma forma geométrica, alguma forma visual escrita, ele terá de usar todo o cálculo necessário, e quanto mais perfeito for, melhor o resultado para o mago. Temos a outra classe, que é a classe dos xamã. O xamã, ele tem como união do seu espírito na ritualística com relação ao êxtase a qual ele poderá sentir, seja o que for prazeroso ou seja o que for dolor, mas tudo relacionado ao êxtase. Então ele vai adquirir ervas, ele vai adquirir fumo, ele pode utilizar de prazeres carnais, ele pode utilizar de muitos outros fatores a qual lhe traga o êxtase. Entendem? Então, ritualística relacionada a isso. Aí cabe a qualquer um que trabalhe com esta forma de ritualística elaborar um trabalho ou consultar os mestres ou mentores para a melhor execução do ato, para que quanto mais êxtase for sentido, digamos assim, seja melhor a eficiência dos efeitos manifestados. E agora a tão aclamada diferença entre bruxo ou bruxa, né, com feiticeiro ou feiticeira. A diferença entre eles, começaremos então pelo bruxo. O bruxo é aquele que vai utilizar sim da sua essência espiritual como o primeiro custo, porém, como ritualística, ele vai utilizar dois elementos da natureza, a qual ele se harmonizará, ele entrará em harmonia com os elementos da natureza. Então, em sua ritualística, daí o bruxo terá a opção dos 4 elementos da vida, sendo a terra, o fogo, a água e o ar. Ele terá acesso a todas as variantes destes elementos, onde ele poderá executar em seus rituais tais elementos para harmonizar com a sua energia e, com isso, trazer a manifestação de seus intentos.
A diferença então entre o bruxo se define aí, enquanto que o bruxo ele é muito mais tranquilo com relação à ritualística do que o feiticeiro. O feiticeiro, porém, ele é mais sombrio, digamos assim. O feiticeiro ele vai utilizar sim da sua energia espiritual como primeiro custo, mas posteriormente, como forma ritual, ele vai utilizar de sacrifícios, seja dele ou seja outro. Sim, é um tanto quanto pesado essa afirmação e vamos tentar colocar de forma a qual o YouTube não complique a minha monetização aqui. De sacrifícios com relação aos outros, sim, sacrifícios com relação aos outros. Aí vocês entendam. Deixa eu explicar melhor sobre esses sacrifícios. Quando é referido isso, tem que ser algo que não irá voltar mais, entende? Algo definitivo. Um custo definitivo, a qual não terá mais regresso. Se ele for utilizar de outro, essa vida não poderá retornar mais, se é que vocês me entendem. Aquilo que foi sacrificado não poderá retornar mais. Uma forma menos intensa e menos prejudicial é o sacrifício de um arquétipo de uma pessoa. O que seria isso? Uma profissão, talvez? Uma forma de comportamento? Sim, pode-se dizer que sim. Digamos que, em termos de sociedade, temos diversos comportamentos dependendo do ambiente a qual frequentamos. Às vezes, temos uma personalidade em um recinto público, às vezes temos uma personalidade no trabalho, temos uma personalidade no YouTube, por que não? Cada personalidade dessa executa um personagem, uma máscara. Então, quando falamos de sacrifício, podemos usar esses arquétipos como sacrifício. Seria um modo mais brando, mas sabendo que este sacrifício não retornará. Em outras palavras, ele será destituído do seu subconsciente, do seu inconsciente, a qual você utiliza de comportamentos automáticos. Ou seja, esses comportamentos já sendo automáticos, a partir do momento que você os sacrifica, você perde totalmente a automatização. Você terá que reconstruí-los novamente, caso você utilize deste método. Vamos colocar um exemplo. Eu sou um praticante de natação. Então, eu tenho essa personalidade. Eu sei nadar. Quando eu utilizo de um ritual e utilizo de sacrifício, eu vou sacrificar essa personalidade para executar, claro, a manifestação do meu efeito, da minha magia, do meu feitiço. Quando isso ocorre, o que vai acontecer? Pode acontecer diversas opções de possibilidades trágicas. Não tão trágicas assim, mas te manterá vivo, mas será suficiente para acabar com a sua personalidade. Por exemplo, se no nosso exemplo aqui eu sou um nadador, eu pratico natação, haverá um exemplo, é claro, haverá um momento em que eu terei uma lesão séria, a qual não poderei mais praticar natação. Estão entendendo como é que funciona? Eu sou praticante, executo um feitiço e, como tributo, eu sacrifico esta personalidade. Nunca mais eu poderei fazer natação a partir do momento da execução do ritual e, a partir desta lesão, não praticarei. Serei impossibilitado pelos médicos, pela autoridade da medicina, que irá me impossibilitar da prática.
Em outras palavras, o sacrifício de um arquétipo. Só que neste ponto, neste caso, não foi por vontade do feiticeiro. Acontece de fato uma causa para que você nunca mais pratique. Estão entendendo? Não é simplesmente eu não quero mais praticar. É algo que será intenso e será manifestado de forma resultante, com laudos e assinaturas que te impedirá de praticar o ato. E aí, a partir do momento que você sacrificou o seu esporte, sacrificou o seu lazer, nunca mais terá acesso a esse lazer. Essas foram as diferenças entre as classes, que acredito que muitos tenham essa dúvida. Obviamente, essa explanação não tem base onde está cravada na pedra ser verídica ou ser uma base registrada nos tempos antigos, onde os velhos magos determinaram tal afirmação. Foi uma praticidade em forma de teoria, em forma de conhecimento que estou trazendo aqui para vocês, que nos meus estudos e nas minhas intuições me foi revelada. Pode ser alterado alguns termos, onde o bruxo é o feiticeiro e o feiticeiro é o bruxo e o mago é o clérigo. Algumas alternativas, algumas alterações pode se encontrar por aí, mas a partir do paradigma aqui do nosso canal, da nossa egrégora, temos essa definição de classes, onde há o mago, há o clérigo, há o xamã, o feiticeiro e o bruxo. Sendo estes os pilares das classes, então, a partir destes, haverão outras variantes, algumas unidas a alguns diferentes, algumas ritualísticas, onde abrange a classe mago e a classe feiticeiro, a classe bruxo e a classe clérigo, e aí segue. Dentre estas classes, quais ritualísticas, com as classes propostas aqui neste vídeo, neste conhecimento, vocês se identificam ou que vocês já praticam?